Ciao a tutti, come va? È l'alba di un nuovo giorno qui a Monte Paone Lido in Calabria, dove ci troviamo in questo momento, in questo magnifico scenario, e sono con Adriana, come vedete. Ciao Adri. Ciao. Buongiorno, ben svegliata. Buongiorno, ciao a tutti. Siamo qui per un video assolutamente speciale per presentarvi, c'è una moschetta, Tutto bene? un nuovo progetto, una nuova fase, potremmo anche dire, del Vuoi Apprendere Italiano. Innanzitutto siamo all'esterno, quindi potrebbero esserci rumori di fondo, mare, onde, vento, persone parlottando sullo sfondo, api assassine, Ok. ma non fateci caso, speriamo che ci sentiate, ci vediate bene. Allora, è un nuovo progetto che ha tutto a che vedere con la nostra storia, e in questo video vi parleremo di come è nato questo progetto e in che cosa consiste e come vi aiuterà ad imparare l'italiano, a sapere di più della lingua e della cultura italiana. Então esse vídeo é bem complicado, eu penso, para fazer, porque assim, toda vez que o Piero me convidou para falar aqui, é para falar sobre as letras duplas, Sim. para falar sobre casamento, matrimônio, então tudo bem você falar de um assunto, né? Mais ou menos tudo bem. Mas assim, falar de mim é muito mais complicado. E esse projeto tem tudo a ver com nós, comigo e com a minha situação. Todo mundo pergunta como que é o italiano da Adriana. Na verdade, todo mundo fala. A Adriana fala super bem italiano, né? C'è questo né alla fine. Tem, Então, assim, existe muita coisa e eu queria passar isso para vocês. E daí surgiu um projeto que a gente, que é super especial esse projeto e que a gente espera que ajude todo mundo. E a gente vai contar no final o projeto, mas a gente tem que começar pelo início. Então a gente vai falar primeiro sobre a nossa história. Exato. Então muitas pessoas conhecem a nossa história, ou um pouco. A gente se conheceu no Caminho de Santiago. Na Semana Vai sempre... Nel lontano 2011 questo. Na Semana Vai sempre tem. Nella settimana Vai, che sarà tra pochissimo, dal 29 luglio al 2 agosto, parleremo anche di questo, no? Esatto. Di questo incontro. Primeiro, eu tô falando em português, Pierluigi fala italiano. Exato. E isso é a nossa vida, nós somos assim. Como esse projeto, ele é totalmente sincero, autêntico, natural, e a vida como ela é. Esatto. A gente quer continuar com isso, né? Por isso que ele não tá falando em português agora, porque ele não fala em português comigo. Enfim. Esatto. E nem questa è una cosa importante che molti non sanno. Da sempre, da quando ci siamo conosciuti, io ho sempre parlato in italiano e Adriana ha sempre parlato in portoghese. Sempre, sempre, sempre. Ed è stata questa una scelta nostra cosciente per mantenere la nostra autenticità. Cioè io autenticamente, spontaneamente parlo in italiano, ovviamente la mia lingua madre, e lei in Exato. portoghese. Desde lá, assim, eu não sabia nada em italiano, zero. Idem per il portoghese. E Pierluigi também. Então, no começo a gente até arriscou um inglês 2 dias, né, amor? Sì, un paio di giorni è durato E l'inglese, depois a gente falou, dopodiché... não, fala em italiano e eu falo em português. E foi assim a nossa história, que a gente começou e a gente mantém até hoje. E foi um pacto nosso. Ele sempre fala em italiano e eu sempre em português. É assim que a gente vive em casa, com o Matteo, com o Luca, com todo mundo. É desse jeito. E desde o começo, a Itália para mim era um país como um país legal, bonito, que me interessava. Mas assim, não tinha diferença. Itália, Espanha, pra mim, no sentido, Austrália, países que me encantam, né? Ecco, come dico io sempre, l'unica brasiliana che non è interessata all'Italia l'ho beccata io, no? Cioè... É porque ele brinca. Todas as minhas amigas, quando ele chegou, todas as minhas amigas tinham um nono, uma nona, uma história pra contar da Itália, e eu assim... Né? A Itália... No, questo interesse particolare. Ah sì, bella l'Italia, ma insomma, no? Esatto. Io posso dire da parte mia, mi sono subito io affascinato, no? Dal Brasile, dalla lingua portoghese, e mi sono, come dire, immerso totalmente, no? Nella lingua, con l'obiettivo prima o poi di trasferirmi in Brasile. E questo obiettivo mi ha guidato, è stato un motore, no? Incredibile, una motivazione incredibile per imparare il portoghese in circa un anno, ok? Tra il 2011 e il 2012, e a fine 2012 mi sono trasferito in Brasile.
D'altra parte, la tua situazione invece A minha situação era molto differente. era diferente. A gente sempre brincava e eu falava, nossa, se a gente der certo, você que vem pro Brasil. Eu não saio do Brasil, eu não vou morar na Itália, enfim. E eu lembro que ele se empenhava muito em estudar, como vocês sabem, como ele fez, como é o método VAI, né, que tudo hoje ele mostra pra vocês como ele fez. E eu, por outro lado, assim, como o Piero, ele era totalmente dedicado, eu fiquei bem acomodada, né? Porque Exato. e é importante falar assim, Adriana, mas que coisa mais mal educada, você não se esforçou para aprender a língua dele, para falar com a família dele, com os amigos dele. Gente, o que eu preciso falar? Eu aprendi italiano mesmo sem querer. Exato. De estar com o Piero, de estar na vida, na casa, na família, eu aprendi italiano sem querer. E muito importante, o que por um lado foi muito bom porque eu me senti muito acolhida, mas por outro lado atrapalhou meu aprendizado, foi que as pessoas, elas me receberam e elas sempre fizeram questão de eu falar em português. Exato. Fala em português, Fala em no? Ci piace português. sentire, Até os ascoltare, amigos è vero. dele. Não, fala em português. O português é tão bonito. Mas quando que eu vou tentar falar italiano aqui? E questo sicuramente non è uno stimolo, no? Claro Vero. que hoje eu me comunico em italiano, claro, aqui eu saio sozinha, eu vou para restaurante, às vezes eu tô só com os meninos. Eu vou me depilar, o Pierluigi não vai comigo me depilar, Não. marcar, Eu não me marcar. Com as amigas as esposas dos amigos dele. Sempre quando a gente sai, eu tô com as mulheres, eu tô falando, eu me comunico, gente. Como eu gostaria? Não é como eu gostaria. Eu quero muito mais. Eu quero estar aqui na frente fazendo um vídeo em italiano. In italiano, certo. Tem um italiano aqui vindo. Tomara que ele não- Austriaco ok. è difficile qua. Não, a gente, quando você grava assim, tá todo mundo passando ali, enfim. Salve. Mas ciao. assim, Ciao. E gente, sintetizzando, secondo me tu hai un'ottima conoscenza, comprensione della lingua e riesci a comunicare. È ovvio che non hai quella fluenza, quella facilità, commetti errori ancora, no? Sei nel processo, no? Di apprendimento, ma tutto quello che sai lo hai preso eu ganhei. di brindisi, De brinde, si eu potrebbe ganhei, dire, porque assim, semplicemente não stando a tive- contatto con me. No? Não tive um esforço, eu nunca tive um esforço da minha parte. Todo mundo fala, mas você nunca quis falar italiano? Claro que eu sempre quis. Mas aí entra dois, assim, gente, eu acredito que tem dois tipos de querer, vamos supor. Tem aquele querer que você vai e faz, que você Exato. quer, que você tem uma meta, que você vai e realiza. E eu sou muito assim para muitas coisas, muitos objetivos profissionais, enfim, da minha vida foi assim. E tem aquele querer que é desejo, que você fala, ai que legal, ai como eu queria, mas é um querer sonhador, que você não sai do sonho. Então eu sempre dou o exemplo, é que nem você tá com sede, sentado no seu sofá, assistindo aquele filme super legal, você tá morrendo de sede. Então eu quero um copo d'água, eu vou levantar, vou até a cozinha e vou pegar um copo d'água, pronto. Alcancei meu objetivo, tô Sim. satisfeita. E tem aquilo, eu quero um copo d'água, eu tô com sede. Ai, mas que preguiça de ir até lá. Exato. Ai, mas se o Matheus chegasse agora e ele pegasse o copo d'água pra mim, ai, mas eu queria tanto, tá tão quente aqui. E não ter a iniciativa, mas ter o sonho e ter o desejo. Esatto. Então eu acho que isso diferencia muito as pessoas que conseguem Esatto. daquelas que não conseguem. Perché imparare una lingua è semplice, non richiede grandi competenze, grandi capacità, ma al tempo stesso non è facile, cioè non tutti riescono. Perché? Perché ci vuole grande motivazione, volontà, costanza, impegno, ok? Quindi la motivazione, l'interesse è quell'elemento essenziale, quel motore senza il quale non si va da nessuna parte, ok? Se uno ha quella passione e si dedica, facendo le cose giuste, col metodo giusto, riesce, ok? Questo è quello che io penso. E sair da zona de conforto, gente. Exato. Essa situação que eu tô hoje, eu acredito que muitas pessoas estão, que têm o desejo, que querem, mas sempre, como é que você fala que manca um soldo per fare una lira? Manca sempre un soldo per fare una lira. Ai tempi delle lire si diceva questo. Quando manca Sempre qualcosina falta alguma coisa per pra lá. raggiungere l'obiettivo. Então, sabe aquele nível intermediário constante que todo mundo fala, ou aquilo, eu entendo tudo, mas eu não consigo falar.
Adriana, a mulher do Pierluigi, se encontra nessa posição. E eu acho muito interessante eu expor isso para vocês, por isso que eu falei que ia ser um vídeo difícil, porque há um tempo atrás até teve uma... Graças a Deus, a maioria dos seguidores do Piero são os amores. Eu adoro, a maioria são pessoas empáticas, que entendem, enfim. Mas sempre tem um ou outro, né? Pessoas que às vezes julgam muito. E teve um comentário de uma pessoa que falou assim: nossa, mas a Adriana, ela deveria, se ela não entende, o que não é verdade, se ela não entende, não fala italiano, ela deveria demonstrar pra gente que ela faz. Porque como que fica a credibilidade do Pierluigi se nem a mulher dele fala italiano? È come se per il fatto semplicemente di essere sposata ti entrasse, no, l'italiano come dall'alto. No? Mas assim, al di là de questo, deixando de lado isso, eu acho que o mais importante é assim, a mulher, ela se colocou, ela colocou assim, que eu tenho que demonstrar. Então eu entendi que ela queria que eu fingisse. Então que eu fizesse coisas estudadas, viesse aqui e que o Piero me colocasse, olha como a Adriana fala, enfim. Isso não é verdade, isso não faz sentido nenhum pra gente isso. E eu me sinto muito melhor, em poder vir aqui e falar a verdade. A verità, no? Como é a situação Não, a verdade é que hoje a Adriana não fala como ela gostaria, mas ela vai sim falar. Existe muita pressão, porque não é só a questão, eu acho que se eu não fosse a esposa do Pierluigi, eu estaria satisfeita com o meu italiano. Esatto, sarebbe anche più facile forse. Com certeza. Perché qui una cosa importante, l'elemento psicologico ha secondo me un'importanza determinante in tutto il processo di apprendimento, ok? Esatto. Quindi molte volte la paura, no? Un medo, la paura di sbagliare, la paura del giudizio degli altri che molte volte blocca le persone e rallenta il raggiungimento dell'obiettivo. Esatto. Non è la difficoltà della lingua in sé. Não? Não, exato, é o que está na nossa cabeça às vezes e tudo mais. Eu prefiro vir aqui falar a verdade. Daí surgiu a ideia desse projeto, que casou tão perfeito, tão bem. Sabe aquilo de um limão, vamos fazer uma limonada? Exato. Tipo, de uma coisa que pra mim, poxa, é ruim, mas eu nunca fiz nada pra falar o italiano. Eu nunca segui nada do que o Piero fala. Mas assim... Grazie. Mas não é porque no, assim, è che eu sai nunca... esattamente cosa fare, ma eu appunto sei per quella tudo. mancanza di motivazione iniziale, fondamentale, non ti sei mai messa, no? Não é nem motivação, é a zona de conforto. Zona de conforto. No meu caso é a zona, porque eu tenho uma motivação grande. Adesso claro, sì. Poxa, né? Você também é uma motivação pra mim. Não é? Che motivazione. Tonto, mas assim... No sentido que, no meu caso, não é nem a questão da motivação, é a questão realmente da zona de conforto e que às vezes muitas pessoas também podem estar nessa zona. Quindi l'idea è quella di portare quello che è il nostro quotidiano, no? Questa esperienza che tu vivi quotidianamente con me, le nostre conversazioni, il nostro anche apprendimento continuo, no? Giorno dopo giorno, perché noi ci confrontiamo molto sulla lingua, sulle due culture, italiano, portoghese, Italia, Brasile, cercare di portare questa nostra vivenza portoghese, nossa vida, ecco, um pouco a voi, no? Compartilhar. Esatto, condividerla con voi, perché riteniamo... Prego. Porque muitas pessoas, posso, é ótimo, porque o último vídeo falaram que um interrompia o outro o tempo todo, então a gente tá um pouquinho com medo. Pegazzata di mano. Mas assim, a nossa vida, muitas pessoas viram e falam: ah, Adriana, aproveita, você tem o Pierluigi do seu lado o tempo todo. Enfim, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Todo esse momento nosso, esses momentos de aprendizado que não vem para as câmeras, entende? Os bastidores. Então, por isso, eu tô criando um Insta em que eu mostro toda essa parte, tudo que o Pierluigi compartilha, fala comigo, momentos de família, nossa vida que é um italiano com uma brasileira. O olhar de uma brasileira. As perguntas chatas que eu faço pro Pierluigi, que às vezes o Piero vira e fala assim: ah, Adriana, por quê? Mas eu acho, sabe, que às vezes assim, eu falo, e a dúvida dos seus alunos também, das pessoas que te seguem, enfim. Tudo isso eu acho muito interessante compartilhar. E eu achei que foi perfeito, casou a minha necessidade pessoal
com a possibilidade de ajudar um monte di gente, e isso para mim è fantastico. Esatto, noi pensiamo che questo contenuto possa aiutare molto tutti quelli tra di voi che sono in questa situazione e ovviamente lasciamo qui in basso il link, no, nella descrizione del video, Instagram. il link del nuovo profilo Esatto. Insta, che è un profilo Instagram collegato, no, a quello di Vuoi Apprendere Italiano, che ovviamente continua, ma in questo profilo, come dire, sarà Adriana di più la protagonista e vedrete molto Adriana, ma vedrete molto anche me, quindi ovviamente la nostra realtà, lei parlando in portoghese, io parlando in italiano, e in questo processo di apprendimento e di condivisione, no? Anche di Esatto. conoscenza e di scambio anche culturale tra Itália, Brasile. E a questão do comprometimento, gente, eu me comprometo comigo. Sempre falam que quando você torna o seu comprometimento público, é muito mais fácil de você alcançar o seu objetivo. Então, para mim foi perfeito. Eu estou tornando público esse meu comprometimento. Levantar e buscar esse copo d'água. É isso que eu quero. Então, assim, até as pessoas comentarem embaixo, quem estiver junto, quem estiver firme, que ha fame, quem insomma. quer de aprender italiano, que nem eu. Escrever embaixo também. Sì, agora vai. Agora vai, hashtag agora vai. E lasciamo il link in basso, spero di poterlo mettere anche qui in alto a sinistra, sopra la testa di Adriana. E insomma, noi vi aspettiamo, no? Fala do vai, da Semana Vai. Semana Vai già l'abbiamo detto, no? Ok. Dal 29 di luglio al 2 di agosto ci sarà la Semana Vai. Eu vou olhar com outros olhos. A primeira vez que eu vou acompanhar uma Semana Vai na visão de uma que quer aprender, não da esposa do Pierluigi, sabe aquela que dá palpite, que fala isso, aquilo? Então eu vou acompanhar como uma aluna. Esatto. Un grande abbraccio e saluto a tutti voi qui dalla Calabria, da Montepaone. Chi di voi ha origini calabresi? Fatemelo sapere nei commenti, la Calabria è sempre, no? Nei primi posti. O siciliana come ele. O anche Sicilia, certo, come no. Ci vediamo alla prossima, un grande abbraccio a tutti. Ciao! Ciao!